E aí, Vivi? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma atividade do grupo das UTIs integradas. A gente tem a satisfação hoje de receber um colega querido aí, o Dr. João Manuel da Silva Júnior. Ele é anestesista e intensivista e professor na USP, de Ribeirão Preto, professor titular. E hoje vai abordar um tema que é de extrema importância, né, para quem lida com paciente crítico, que é o manejo de via aérea. Então, João, por favor, está contigo a palavra. Fica à vontade aí para a tua aula. Bom, tá certo então, Fernandinho. Então, obrigado aí pelo convite. Esse assunto, ele é um assunto que faz de extrema importância, né, dentro da terapia intensiva e dentro da anestesia. E como estou permeando aí nesses dois circuitos aí, fica fácil da gente poder discutir. Então, no final, sintam-se à vontade aí para a gente poder falar algumas questões. Obviamente que cada um tem a sua experiência sobre o assunto e a gente pode estar discutindo aqui, disseminando aqui da melhor forma possível essa proposta aqui, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, primeiro ponto, ó, quando a gente vai falar de intubação difícil nos pacientes, vocês veem que não é uma incidência tão alta, né? Em adultos e crianças, graças a Deus, a gente tem uma incidência que vai lá de 0,5% até 6% quando você contabiliza adultos e crianças. E a ventilação por máscara difícil, aqui, quando a gente só avalia os pacientes de intubação difícil, ela também não é tão elevada. Então, é 2,8%, 2,1% dos pacientes que têm intubação difícil. E a laringoscopia difícil também, né? A gente tem um percentual baixo, né? Que gira em torno de 1,5% a 5% mais ou menos. É, é interessante quando a gente fala dessa história aqui de ventilação por máscara difícil, o pessoal não se atenta muito, porque existe aqueles pacientes que você não consegue nem entubar e nem ventilar, que isso aí são situações dramáticas, né, do nosso dia a dia, e aí nesses momentos a gente tem que estar bem preparado, né, e poder auxiliar exatamente nesse ponto, especificamente. A questão é que é o que a gente estava falando, essa intubação difícil, ela não é tão alta numa população geral, cerca de 0,15% são ventilação, né, por máscara difícil, e a incidência da combinação dos dois, né, de 1 a cada 300 pessoas que a gente acaba vendo. Então, reconhecer a possibilidade de não ventilar e não entubar é fundamental para o nosso melhor preparo. Existem vários critérios para isso, né, que a gente acaba avaliando. Então, primeiro ponto, a gente fala, tubação não é difícil, tal, a gente tem esse percentual mais baixo, mas quando ela é difícil, aí é que é o problema. Então, por isso que a gente tem que avaliar antes do paciente ser intubado, né, uma possibilidade de critérios, né, para uma intubação difícil. Então, os pacientes que apresentam necessidade de O2 suplementar com Venturi a 50% tem indicação de intubação, né? Então, a maioria deles que está com desconforto respiratório e que estão precisando de um Venturi a 50% precisa ser intubado. Aqueles pacientes que você está com um catéter de mais do que 5 litros, com uma VNI mais do que 50%, né? E com valores de pressão de 10 de PAP e 10 de EPAP. Então, são pacientes que vão necessitar de intubação se eles não saturarem acima de 94% e tiverem com uma frequência respiratória elevada. E aqueles pacientes que não toleram a VNI de jeito nenhum, também são pacientes que possivelmente vão evoluir para um quadro de intubação, e além daqueles que estão dependentes por um longo tempo desse tipo de dispositivo. Então, esses são os critérios principais para a gente indicar uma intubação no paciente. E aqui, para fazer a avaliação, um dos critérios que é mais clássico, que a gente acaba verificando, é a história do Malampate, né, onde você, com o paciente em posição sentada, né, você olhando para o paciente, você consegue visualizar todas as estruturas aqui da boca do paciente. Então, essa é uma intubação mais fácil, ao contrário desse cara aqui, ó, que você vê metade só do palato, né, que a gente acaba verificando. Então, a gente tem essa classificação de Malampati, que é clássica, e essa outra que é de Comack-Lehane, que seria no momento da intubação, você tentando avaliar a laringoscopia do paciente, às vezes você consegue visualizar todas as estruturas da glote, mas num determinado momento, que é a Comack-Lehane 4,
você não visualiza as cordas vocais, às vezes nem a epiglote você consegue ver direito. Então, isso aí seria altamente dramático, né? No momento que você pega esse paciente, você já se liga que é um paciente que você vai ter dificuldades para entubar, né? Então, é isso que a gente tem que se ligar nesse exato momento. Então, só para ver um pouquinho mais de perto, né, na hora que a gente está entubando, olha como é que fica a questão da intubação como aquele RANI 4, você não vê a epiglote do paciente. Eu já peguei alguns pacientes nessa situação. Espero que vocês não peguem, né? E se vocês já pegaram, depois a gente discute aqui o que vocês fizeram nesse exato momento, tá? E aí, ó, quando você suspeita dessa intubação difícil, né, a gente pode avaliar alguns critérios que são também verificados e pode ser casado não só uma lampate, mas essa história dos dentes incisivos superiores, né? Então, os dentes incisivos superiores, eles não podem ser longos, né, estilo do Pernalonga, por exemplo. A arcada protusa, isso aqui é um problema também, né, com incisivos maxilares anteriores aos mandibulares. O paciente não consegue trazer os incisivos, né, da mandíbula adiante, então ele não consegue fazer o movimento, né, do queixo aqui. Você tem uma distância interincisivos, né, superior e inferior, menor que 3 centímetros, então geralmente a gente pega 3 dedos, né, e coloca na boca do paciente. Você não visualiza a língua protraída, com o paciente em posição sentada, aqui entre uma lampate, né? O formato do palato é altamente arqueado e estreito, então a gente pega aquele palato estreitinho. A complacência da mandíbula é firme, endurecida, então isso é um problema também. A distância tiro-menta, né, que a gente acaba avaliando, ela tem uma largura menor do que 3 dedos, ok? O comprimento do pescoço, né, então um pescoço curto, né, que você já olha de cara, você já vê que esse paciente, se ele tem um pescoço curto e grosso, então é um paciente que é bem difícil. Tem um colega nosso aqui que agora melhorou, né, mas antes eu olhava para ele e já conseguia visualizar, ele tinha aquele pescocinho curto e o pescoço grosso, né, também. Então, um paciente que é mais difícil de ser entubado. E o paciente não consegue tocar, né, a ponta do queixo no tórax, por exemplo. Você faz essa posição aqui, né? Então, geralmente, os pacientes idosos têm essa situação mais rígida. Então, quando a gente prevê, né, a história lá da intubação difícil, né, e a gente está vendo a circunferência do pescoço, tal, todas essas coisas. Então a gente olha aqui, ó, o paciente tem uma possibilidade de uma via aérea difícil, ele tem todos os critérios que a gente acaba vendo, e o paciente com 3 ou mais fatores de riscos tem uma alta probabilidade a você não conseguir entubar e às vezes não conseguir ventilar. Então a gente só tem que se ligar nessa questão. Tá? Então, de todos aqueles critérios lá, se o paciente ele evolui com mais do que 3, a probabilidade é muito grande de você ter vários problemas. Então, aqui é só para a gente verificar essa história das distâncias interincisivas, é uma forma de você avaliar isso. E olha que esse paciente ele não consegue nem abrir a boca direito, né? Então, um paciente que já tem uma via aérea previsível, né? Às vezes a gente só vai pegar isso na hora que o paciente vai ter que ser entubado, né? E não verifica isso antes. Ou você verifica isso quando o paciente vai ser submetido a uma cirurgia eletiva. Então, tem alguns locais, por exemplo, que já na internação do paciente é obrigado a colocar lá nos diagnósticos que o paciente é via aérea difícil, né? Eu acho que é bastante interessante a gente fazer esse apontamento no prontuário de cara, porque é uma forma da gente poder se preparar adequadamente, né? E aqui, olha só trouxe que interessante, né? Isso aqui é uma publicação que era um paciente que não tinha órbita, né, de um lado, e a intubação, ela não foi feita pela boca, ela foi feita pela órbita direto. A gente cai com essas questões. Tem uns pacientes também, eu não sei se vocês... Opa, tá, alguém abriu aqui o fone. Então, tem alguns pacientes que, na hora que o paciente abre a boca, né, você já consegue ver até as cordas vocais do paciente. Isso a gente chama até do malampate zero, né, que a gente não vê, a gente só do paciente abrir, você não precisa fazer nem a laringoscopia, você já consegue avaliar, tá? Mas isso aqui é um outro caso só por questões de curiosidade mesmo. Então aqui, ó, vários casos de intubação difícil, no caso são casos extremos, né? Aqui o paciente com uma anquilose temporal mandibular, ele não abre a boca de jeito nenhum, né? E ele já tinha, esse aqui é um outro caso de um paciente que tem uma cirurgia anterior, ó, no pescoço, então não consegue mobilizar aqui. E esse caso aqui, olha que interessante, o paciente tinha um tumorzão aqui, ó,
esse caso, ele é um dos casos que às vezes a gente consegue visualizar, tá tudo certo a intubação, pessoal, só que o tumor, ó, olha o tumor, na hora que você induz, né, você faz os sedativos, esse tumor ele desaba e oclui totalmente a traqueia lá para baixo. Você entuba o paciente, mas você não consegue ventilar de jeito nenhum. Então, esses casos, quando o paciente vai ter que ser submetido a uma intubação, o ideal é que tenha uma ECMO já pronta para isso, porque não adianta, a gente não consegue ventilar esse paciente de nenhuma forma, né? Então, são formas da gente se atentar também nessas questões, né? Opa. E tem os obesos, né? Então, obesos sempre são situações bastante difíceis. Uma situação bastante interessante é que quando você avalia a circunferência do pescoço do obeso, quanto maior a circunferência do pescoço, maior é a probabilidade desse paciente ser uma viária difícil, né? Então, você pega uma circunferência aqui, ó, acima de 60 centímetros, ó, a porcentagem já sobe para 35% de uma viária difícil nessa população, tá? Então, a gente tem que se atentar aqui para esses casos aqui que são bastante temerários e bastante frequentes. Então, como é que a gente vai fazer na prática para tentar melhorar um pouquinho? Que às vezes, esses casos que eu mostrei até agora são casos clássicos, né? Que você verifica, você fala, não, esse paciente é uma intubação difícil, já vou pegar o kit de via aérea, o broncoscópio, tal, que a gente tem lá na unidade de arsenal para isso. Mas tem pacientes que basta só você melhorar a posição do paciente, você já consegue visualizar as estruturas todas de forma mais adequada. Uma das formas de você conseguir minimizar o impacto disso é você tentar localizar a posição dos três eixos, você alinhar os três eixos, né? Que você consegue entubar esse paciente mais facilmente. Então, quais seriam esses eixos? Ó? A gente pega esse eixo aqui oral, né? Que olha só onde que ele passa, ó, ele passa bem distante aqui da região da glote. Como é que a gente alinha esse eixo? Você coloca a cabeça do paciente para trás. É a manobra do cheirador, né, que a gente fala. Então, essa manobra já é consagrada e alguns estudos, até um estudo recente, mostrou de quanto ela é potente para você fazer esse tipo de técnica. Além de você conseguir, né, colocar a boca em direção à região da glote, você desobstrui também automaticamente a via aérea do paciente. Às vezes, só o fato de você fazer isso, o paciente está chapadão lá, você faz só esse posicionamento, você vai ver que ele já começa a respirar de forma mais adequada. O segundo eixo, né, que a gente acaba alinhando também, né, com o posicionamento, né, esse eixo aqui, ó, a gente acaba colocando ele num circuito melhor, é quando você coloca essa região aqui, ó, esse coxim, né, que a gente fala, na região occipital, pessoal. Isso aqui é o maior problema do pessoal que não é da área da anestesia, porque eles querem colocar na região aqui embaixo da escápula. E eu vou mostrar depois aqui, identificando que se você fizer esse tipo de manobra, você vai acabar piorando, né, o posicionamento e você não vai conseguir entubar o seu paciente. Então, geralmente, essa distância aqui, ó, ela tem que ficar alinhada, depois eu vou mostrar um ponto, que é a região da orelha com o tórax do paciente, é até onde você coloca aqui o coxim, né? Que você coloca mais adequadamente. Às vezes o pessoal falava 10 centímetros de coxim, mas eu acho difícil a gente ficar guardando por quantidade de centímetros. Ninguém vai fazer essa medida. Então você faz o alinhamento do lobo da orelha até a região do tórax, que aí está o posicionamento adequado. E o terceiro eixo é a laringoscopia. Né? Você faz a laringoscopia no seu paciente para tentar alinhar os três eixos. Então, esses são pontos, né, que são importantíssimos para a gente começar a pensar na intubação. Então, o que eu tinha falado para vocês, ó, tá vendo aqui essa região do lóbulo? Olha como é que ela tá, ela não tá na posição do tórax. Ó. Na hora que você coloca o coxinho, ó, a ideia é você alinhar aqui, ó, essa região com o tórax do paciente. E isso pode ser feito em qualquer paciente. Olha a quantidade de coxinho que é colocado aqui, ó. Paciente mais obeso, olha como é que ele estava aqui, ó, nessa posição. E na hora que você coloca o coxinho, você já facilita, né? Então, você alinha. Tem até uns equipamentos aqui que são colocados, né, embaixo, principalmente essas pessoas que são pessoal mais obeso, justamente para esse tipo de paciente ser utilizado no momento da intubação. Então, esse alinhamento aqui é justamente a gente colocar e achar esse posicionamento de forma mais adequada. Quando você alinha aqui
essas posições, região hospital, né? Manobra do cheirador, você consegue melhorar bastante, né, a questão da via aérea difícil. E quando coloca na região do ocipício, olha o que acontece aqui, ó. Eu me lembro, né, uma vez durante, né, um período aí eu acho que era interno na época até, e um dos médicos ele colocava a cabeça do paciente para fora da maca, que ele achava que era mais fácil a intubação no paciente quando fazia isso, né? E você acabava fazendo uma inclinação muito grande e a glote, ó, ela fica mais anteriorizada. Isso aqui dificulta a intubação, pessoal, não facilita de forma nenhuma. E a mesma coisa quando você coloca na região da escápula, você acaba pendendo, né, a cabeça do paciente, isso não facilita a intubação do paciente. Então, quando você alinha direitinho, ó, então você não tem, né, essa anteriorização da glote. Então, o posicionamento correto é justamente o chin lift que a gente acaba colocando nos pacientes, tá? Aqui, ó, o posicionamento dos primeiros passos, né, para você ter sucesso definitivo ou fracasso. Aqui o paciente, ó, colocar todos esses coxins. Primeiro você faz esse alinhamento aqui, depois, se você quiser, ó, para ficar um pouco mais confortável, você até pode colocar na região da escápula, mas o alinhamento mais preciso é esse aqui da cabeça do paciente, tá? Olha aqui, ó, uma paciente que você não vê, ó, tá vendo aqui, ó, o lobo da orelha, você coloca aqui o alinhamento, aí você consegue fazer aqui o posicionamento adequado. Então, esse é o alinhamento mais adequado, e depois você pode até colocar aqui na escápula para não ficar aquela coisa pendente também, né? Às vezes o cara vai ficar assim, né? Se você só colocar na cabeça, ele vai ficar totalmente inclinado, isso vai dificultar. Então, por isso que você coloca coxinha na região da escápula, só para fazer esse alinhamento de forma mais adequada, tá? Aqui como é que fica aqui, que legal. Então, aqui, ó, um paciente em trem reverso, né, que a gente fala, esse era um paciente obeso, onde precisou uma grande quantidade de coxins aqui, ó, nessa região, colocado também aqui nessa região de baixo, só para fazer aquela escadinha e o paciente não ficar caído, né, também com aquela região do pescoço, né? Então, a gente tem que se ligar nesse posicionamento aqui para ele ficar mais adequado. Outra questão é a pré-oxigenação, que na UTI muitas vezes a gente não tem essa possibilidade de fazer isso, mas no momento que o paciente está fazendo lá os medicamentos, o paciente não, os técnicos, os enfermeiros estão fazendo o medicamento, o ideal é você colocar lá, não precisa colar na cara do paciente, né? Mas você colocar lá o ambu, né, com a máscara, no rosto do paciente e ele vai respirando, né? Essa pré-oxigenação, pessoal, o que ela faz? Ela tira a concentração de nitrogênio e ela faz uma concentração maior de oxigênio. Isso aumenta a saturação do paciente e a capacidade residual funcional. O paciente tem um tempo maior da gente entubar ele de forma mais adequada. Então, ele vai fazer a respiração normal, né? O ideal é que você fizesse isso de 3 a 5 minutos antes, mas é difícil, às vezes, dentro da terapia intensiva na correria. Mas numa intubação eletiva, é um passo que a gente pode pensar direitinho, né? E o paciente ele vai fazendo de 4 respirações bem profundas, né? Pois ele pode ir aumentando essa quantidade de respiração até você atingir uma saturação máxima nesse paciente. Essa questão da pré-oxigenação, né? Quando a gente está lá com uma FO2 a 100% no momento da intubação, então, só para a gente ter uma ideia, ó, você acaba aumentando a quantidade de tempos, né, em quase todos os tipos de paciente, né? No obeso, se você não faz isso, ó, você vai falar, mas o obeso é pouquinho, né? Só que se você não pré-oxigena, você diminui mais aqui o tempo que você tem para entubar esse paciente. E para vocês verem como que isso aqui, pessoal, é fato importante. Porque se vocês se lembrarem, quem morreu mais na época do Covid? Foi justamente essa população. E qual é o momento que eles morreram? Eles morreram também nesse momento zero, no momento da intubação, tá? Então não foi só na hora que o cara estava entubado lá, que tinha o pulmão com uma complacência mais baixa, mas também nesse momento da intubação, tá? Porque muitas pessoas acabam não se atentando, porque é um paciente que você não pode demorar para intubar. E se ele tiver insuficiência respiratória, é aí que a gente tem que ser mais rápido ainda, porque é um paciente que tem uma capacidade residual funcional reduzida. O Covid também, né, mostrou que a gente também tem que se proteger, né, porque existem bastante secreção nesse momento da intubação, onde que mobiliza mais, né? Então, vários locais eles dão lá o óculos, a máscara. Quem é que usa isso?
Eu mesmo confesso para vocês que muitas vezes deixei de utilizar isso, mas o ideal é que a gente utilize. Só na época do Covid que o pessoal colocava, né? Tudo, né? E uma das formas de você minimizar também essa disseminação de aerossol, né? Que foi mostrado durante a época do Covid, né? É você utilizar um filtro. Olha que legal. Na hora que você coloca um filtro, na hora que você está ventilando o paciente nessa pré-oxigenação, você minimiza o espalhar os aerossóis, né? Acho que isso aí todo mundo já fazia, né? Começou a fazer depois que a gente visualizou nessa época do Covid. E aí chegou essa história do catéter nasal de alto fluxo, que facilitou bastante a nossa vida, principalmente nesse momento inicial. É óbvio que não são todos os locais que tem, mas num paciente que já está, por exemplo, com catéter nasal de alto fluxo, não é para a gente desligar o catéter, a gente deixa lá no paciente, porque aí você tem um tempo maior, né, para entubar esse paciente, além de você conseguir uma respiração apneica com catéter nasal de alto fluxo. Então, aquele tempo lá da pré-oxigenação, ela aumenta ainda mais quando você está com esse tipo de dispositivo. Então, aqui, ó, uma via aérea difícil, né, que o pessoal utilizou o catéter nasal de alto fluxo nesse paciente para fazer a intubação e aumentar o tempo. Só para vocês terem uma ideia, a gente faz uns trabalhos experimentais, né, em Barretos, lá no nosso grupo também de intubação, o Marcos Félix até está lá presente algumas vezes, a gente deixa esse catéter nos porquinhos, né, e o paciente fica em apneia durante 1 hora. Olha só que interessante, é possível fazer isso. E o pessoal está já começando a pensar, a utilizar esse tipo de dispositivo para procedimentos, né, que são mais simples, como endoscopia, colonoscopia, é que precisa baratear ainda o preço, né? Ainda está muito caro para ser utilizado em larga escala, sim. Mas em situações especiais, né, como essa aqui, são possibilidades, né? Então, só para vocês verem quando é utilizado o catéter, né? A queda da saturação demora mais para acontecer do que quando você não utiliza esse dispositivo, tá? Então, o catéter ele vem aí para auxiliar. E aí tem alguma mandracaria que eu posso falar para vocês? Ó, até tem, mas eu não aconselho muito. Por quê? Porque você pode colocar até um catéter normal, ó, no paciente e jogar 15 litros lá. Só que isso vai detonar o nariz do paciente, né? Porque não é a coisa mais adequada de fazer, né, com um catéter simples, né? Mas se você não tem nada, é uma possibilidade aí que você ganha. Não é igual o catéter nasal de alto fluxo de forma nenhuma, mas você ganha um pouco mais, né, de tempo para entubar o paciente, tá? Então existe essa possibilidade também. Outra questão, né, é que a gente peca muito como a gente vai segurar a máscara, né, no momento da pré-oxigenação. Então aqui, ó, questão clássica que a gente faz como se fosse um E, né, para segurar essa máscara. Então, logo na máscara você segura um C e aqui, ó, esses dedos aqui, eles servem justamente para você fazer o chin lift, né, no momento que você está fazendo a ventilação. Se vocês conseguem segurar bem isso aqui, pessoal, vocês vão ver que é fácil. Se está difícil na hora que vocês estão ventilando, o paciente está relaxado, está tudo certo. Se está ventilando e não consegue, é porque tem alguma coisa errada nesse tipo de posicionamento. E se você tem dificuldade, você até pode pedir um auxílio e você segurar com as duas mãos da mesma forma. Você segura com um C em cima e com os dedinhos embaixo, né? E aqui uma outra questão que é importante, ó. Além da máscara e desse posicionamento, se você estiver tendo dificuldade, não esquece que a gente tem esse dispositivo aqui, ó, que é o Guedel, tá? O Guedel ele é medido lá do lobo da orelha até a região da boca aqui, ó. Então a gente tem que ver qual é a adaptação para cada tipo de paciente e ele vai desobstruir a via aérea no momento do relaxamento, tá? Então esse dispositivo ele é muito interessante. E a intubação? Então que a gente participa lá dos cenários, né, de título, da prova de título, e a gente vê um pessoal falhar aqui como é que faz para entubar os pacientes, né? Então você vê que o dispositivo do laringo, ele tem um L aqui, ó, e é bem desse lado aqui. Por que é desse lado? Porque a gente tem que entrar nesse lado da boca do paciente. Então, se você olhar aqui, ó, você vai pegar o laringo, entrar do lado direito e colocar para o lado esquerdo. A movimentação é essa. Você não vai fazer assim, né? Nem a báscula, que a gente acaba fazendo, e nem você vai entrar reto na boca do paciente para tentar entubar. Então, o ideal é que você entre de lado, porque aí você afasta a língua, você coloca a língua de lado e eleva, né? Quando você chega na região da epiglote, você eleva a epiglote. Assim você consegue ter uma visualização melhor no seu paciente, tá? E olha o que acaba acontecendo, pessoal, quando a gente tem aqueles casos que aquele intensivista bastante
motivado, né, e acha que ele tem que intubar o paciente de qualquer jeito. E aí ele faz várias tentativas de intubação. E logo depois que o paciente está desaturando e tal, ele resolve chamar alguém para ajudar ele. E aí a gente acaba perdendo o paciente por causa disso, né? Então, esse é um momento muito importante, que a gente tem que se atentar e ter o máximo de segurança possível. Tem até alguns anestesistas que acabam falando que de todos os dispositivos, o que é melhor para a gente utilizar nesse momento é ter um outro colega, né, com você. Então, duas pessoas sempre é melhor, né, do que uma, obviamente, e acaba ajudando. E qual é o número de tentativas que a gente pode fazer? A gente só pode fazer 2 tentativas. Se você não conseguir em 2 tentativas, você já tem que passar para o próximo. Geralmente, quando a gente está na residência, né, na fase de treinamento, essa é a recomendação. Então, os residentes, ele tem direito a fazer 2 tentativas. Depois disso, o ideal é que parta, né, para uma pessoa que seja mais experiente para fazer a intubação, porque senão dificulta a questão, né? Então, olha aqui, tem diversos tipos de dispositivos também nesse momento que a gente está tentando intubar o paciente, né? Tem até um laringo que é bastante interessante, que é esse aqui, ó, é o de McTosh, que ele vem com um cabo que ele movimenta só essa parte aqui, ó. Você aperta, né, esse cabo e ele faz essa movimentação. Às vezes você chega lá na epiglote do paciente, mas ela não sobe, tá? Ela tá caída lá. Então você utiliza esse tipo de laringo. E uma outra possibilidade de opções, né, no caso de uma intubação, é uma intubação retrógrada, né, também. Como é que é feito, né? Você pode pegar como se fosse um acesso central, né? Você vai fazer um pique aqui na região cricotireoide, na membrana cricotireoide, e vai passar o guia, né, para cima. Então, ou o guia vai sair pelo nariz ou ele sai pela boca. Parece ser super simples, pessoal, isso aqui, né? E aí você fala, não, essa aqui é a minha primeira opção para intubar o paciente, porque não tem erro, né? Você furou direto a traqueia, colocou um fio guia, não tem erro. Só que, pessoal, não é simples. E essa manobra eu não recomendo em situações emergenciais, porque sempre se embanana. Às vezes o fio ele enrola, não vai para a boca, não vai para o nariz, o negócio sai de outra forma que a gente está pensando, tá? Talvez numa intubação eletiva que você identificou que o paciente a via aérea é difícil, seria uma opção interessante, mas não em situações emergenciais, de forma alguma. Situações de emergenciais, o que a gente vai utilizar é isso aqui, ó, a máscara laríngea, tá? Então, essa é a melhor opção que a gente tem hoje em situação emergencial. Máscaras laríngeas, elas já vêm de diversas formas. Eu gostava muito desse dispositivo aqui, ó, só que eles pararam de vender, que é ele tem esse cabo. Nossa, agora deu branco o nome do dispositivo aqui. Ele tem esse cabo, né? E ele é mais rígido e ele é bastante angulado. Então você coloca ele na boca do paciente, só movimenta o cabo, não tem uma técnica específica para colocar. Basta você visualizar se o paciente está ventilando ou não na hora que você conecta, né? Obviamente você vai colocar ele até você sentir a resistência e você ventila lá o paciente. Então, bastante interessante. E uma outra questão que é muito importante quando você faz a escolha dessas máscaras laríngeas, né? São máscaras que proporcionam a intubação definitiva logo na sequência, porque você consegue passar um tubo aqui, ó, por essa região depois, ó. E aí você tira a máscara laríngea e deixa o paciente intubado. Então isso facilita muito a nossa vida. Olha aqui a lâmina de Macintosh que eu tinha falado para vocês aqui, ó, que tem essa pontinha, né, que ela bascula, e aqui esse cabo que a gente consegue comprimir. Esse é um outro dispositivo, né, que era o Air Tracking. Eu acho que em situações onde você não consegue fazer a manobra do cheirador, ele é interessante, porque você faz o posicionamento lá, né, no paciente, e você não precisa fazer o chin lift, né? Mas você tem que ficar visualizando aqui por cima, né? Então você tem que encostar lá no equipamento para ver se está certo ou não, e ele desliza aqui o tubo por essa lateral, tá? É óbvio que o que veio facilitar muito a nossa vida foi a história dos videolaringos, né? Então, acho que hoje quase todas as UTIs têm, né? E eu acho que é muito importante ter esse dispositivo na UTI, porque qualquer intubação difícil, se a gente visualizou, você é obrigado a usar esse tipo de dispositivo aqui. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes, na hora que você está intubando o paciente, você está vendo aquela glote enorme na sua frente, mas você vai passar o tubo e você não consegue, ele não vai para o lugar certo. Aí você fala, mas o que está acontecendo? Estou vendo o negócio aqui na minha cara, mas não está indo. E você começa a fazer movimentação com o tubo e tal, e o negócio não vai direitinho.
tem duas questões que são bastante importantes, né? Primeiro, quando você pega o tubo, você tem que fazer o posicionamento do fio guia, né, dentro do tubo, de forma mais inclinada, né? De preferência seguindo a inclinação do videolaringo. E segundo, também a gente, na hora que você está visualizando lá com o videolaringo, você puxar um pouquinho, tá? É importante você puxar um pouquinho. Por quê? Porque se você está muito na cara do gol lá, o seu o seu laringo, ele está posicionado, mas o tubo ele está indo para baixo. Então, o ideal é quando você puxa, aí o tubo vai na posição adequada. Você alinha o tubo com o videolaringo, tá? E outras opções também é você ter o broncoscópio. Só que o broncoscópio, de novo, não é para intubação emergencial. Igual aquela outra questão, essa aqui também. Ele é mais utilizado para intubação eletiva. Então não adianta você comprar um broncoscópio, fibroscópio, e achar que vai resolver os seus problemas de via aérea difícil, tá? Em situações eletivas, ok, mas situações emergenciais, você vai ter um problema, porque até passar o broncoscópio, entubar o paciente, tudo, isso demora, não é tão simples assim, tá, pessoal? Então, seria mais para escolhas de intubação que sejam eletivas. E outra arsenal que surgiu, né, mais recentemente, é o ultrassom, né? O ultrassom, você vai conseguir ver aqui, ó, a região, né, se tá no posicionamento da glote, se não tá. Então, a gente olha aqui, ó, essa, a região da epiglote, né, do paciente, a membrana cricotireoídea também é possível fazer essa avaliação, né, esse posicionamento aqui, e a cricoide. Então, isso aqui é interessante no momento que a gente vai fazer também uma crico, mas serve também no momento da intubação, tá? E olha aqui a visualização quando você faz um corte transversal, que é um corte longitudinal. No momento da intubação, você vai ver lá o dispositivo entrando, lá o tubo entrando direitinho na traqueia do paciente. Eu gosto bastante desse tipo de algoritmo, um algoritmo simples que tem aqui do pessoal lá da Inglaterra, né? Que ele acabava mostrando que primeiro ponto que a gente vai fazer a ventilação do paciente e tentar fazer uma laringoscopia. Se você entubou, tá certo, tudo certo. O segundo, o plano B que a gente tem é sempre dispositivos supraglóticos, ó. Então, máscara laríngea, tubo laríngeo são dispositivos segundos que a gente tem. Agora, pessoal, não esqueçam, se a gente não conseguir, a gente tem que voltar para a ventilação com máscara. O problema é que aí o pessoal fica tentando entubar, chama outro colega, não conseguiu entubar, passa um não sei o que lá, não conseguiu. E esquece de ventilar o paciente, que é a coisa básica, o princípio básico disso tudo, tá? A gente tem que garantir algum fluxo de oxigênio para não deixar o paciente evoluir de vez com um quadro de hipoxemia que seja fatal, ok? Então, se a gente não conseguiu entubar, partiu para o plano B, não deu certo, lembre-se de ventilar o paciente. E aí, você tem um tempo para pensar, e eu acho que a saída aqui é a crico, né? A gente tem essa saída aqui também. Então, a crico, ó, como é que ela é feita? A gente identifica a membrana cricotireoídea, que é logo embaixo da região da tireoide, junto com a cricoide, né? Vocês vão ver que é um pontinho pequenininho, né, no pescoço. E eu gosto bastante, ó, de fazer uma técnica que acho que eu vou mostrar aqui para vocês. Faz um pique e passa ali naquela região. Hoje tem dispositivos próprios para isso. Isso aqui é o Quick Track, ó, que é utilizado, né? Qual é o problema desse Quick Track? Ele tem um diâmetro muito fininho. Então, na hora que você ventila o cara, você não consegue ventilar direito, fica duro, né? Você não vai ventilar direito. Tanto que o ideal é que você tenha um jet ventilator, né? Então você coloca um dispositivo que você dá um jato, ele dá um jato forte, aí você consegue ventilar o paciente tranquilamente. Agora, se você não tem isso, eu não recomendo esse tipo de dispositivo, tá? Porque você vai ter dificuldade de ventilar o paciente. Olha como é que ele é passado, né? Então você coloca o paciente aqui, tá a cabeça do paciente, você vai colocar, furar aqui a membrana cricotireoídea, passa o dispositivo, furou, né? Você pode colocar até uma água. Eu gosto de utilizar essa técnica aqui, ó, que você coloca a água no dispositivo, aí você tira o êmbolo, você vai ver que começa a borbulhar lá dentro do dispositivo, né, que está na região da traqueia, e aí você coloca para dentro, né? Você tira a agulha e coloca para dentro aqui só o dispositivo, tá? E aí fica fácil. Então, só lembrar que você vai utilizar esse conjunto, né, de cânula agulha, tudo junto. Você vai fazer a aspiração para ver se está no local adequado e você posiciona depois o dispositivo. É possível também, né,
a gente fazer isso com um gel. Que gel? Geralmente a gente faz isso com gel 14. Aí você vai falar, tá bom, como é que eu vou ventilar aqui com essa boquinha desse tamanho? Eu pego uma seringa de 3 ml, saco o êmbolo. Naquela seringa vocês vão ver que você consegue conectar certinho o ambu. Então, se você está numa situação desesperadora, você não está conseguindo resolver, você pode utilizar um gel 14, seringa de 3 e o ambu. É difícil ventilar também, porque é fino, né? Não é um calibroso. Qual é a técnica que eu acho legal? É essa aqui, ó, que já tem até a descrição. É bisturi, né? Lâmina, buge e um tubo 6, que a gente acaba utilizando no paciente. Então, eu identifico a membrana, faço um pique, né, na membrana aqui, ó. A gente vai lá, faz o pique. Aí eu passo o buge direto. Depois que eu passei o buge, ó, eu passo o tubo. Tem aqui um videozinho que mostra exatamente. Isso aqui tem na internet, tá, pessoal? É um cadáver, né? Olha lá, ó. Olha lá, perfeito. Então aqui, isso aqui, pessoal, já fiz algumas vezes e é muito rápido isso. Além disso, você consegue colocar o paciente direto no ventilador, né? Se você passar um quick track daquele lá, né, você não consegue ventilar, ficar ventilando na mão o paciente não é legal. Então, esse tipo de estratégia é interessante, tá? E aí você pode utilizar o ultrassom também para identificar essa membrana, né, cricotireoídea. Isso aqui facilita bastante a vida, né? Se você não está conseguindo achar, às vezes o paciente é obeso, tem aquele pescoço, você não consegue achar direito, você pega o ultrassom, né, e faz a identificação. Então, às vezes você está tentando ver o posicionamento tal certinho, né, da onde está, mas você não visualiza direito. E a gente sabe que é o segredo para fazer a cricotireoidostomia é achar a membrana cricotireoídea, tá? Então é para isso que é importante a gente fazer essa identificação certinha e achar esse ponto. Quando você faz a palpação, ó, você em obeso aqui, ó, você pode ter dificuldades, né, de achar essa membrana de forma adequada, ok? A gente não acha direitinho, tanto em mulheres quanto em homens. E na inspeção só, né, popular, às vezes a gente tem uma dificuldade que pode gerar em torno de 50%. Quando você utiliza o ultrassom, ó, esse aqui é um colega nosso, ele mesmo está fazendo nele mesmo. Tá vendo lá, ó, como é que fica. E aí, ó, ele desce, né? Olha lá, ele está saindo da glote, ele vai descendo para ver as estruturas, né? Aqui, ó, quando você vê essa região mais, esse Czinho é que a gente já está na tireoide, né? Olha aqui do lado, ó, que a gente tem aqui, ó, dos dois lados, ó. Tá vendo? Um vaso aqui, né, que a gente vê. E aí nesse Czinho já é a parte da tireoide. E quando você sobe aqui, ó, e se vê a tireoide e o Czinho é a cricoide, tá? E antes disso a gente tem a membrana. E ali, ó, quando você coloca no eixo longitudinal, né, não no transversal, você tem uma visualização mais facilzinha aqui, ó, para identificar certinho o posicionamento da membrana cricotireoide, ó. E aí tá bom, você identificou e você faz o quê, ó? É legal a gente utilizar o ultrassom aqui, ó, no eixo longitudinal. Você pode colocar um marcador aqui nessa posição, ó. Coloca o marcador, né? E ele vai fazer uma sombra no teu ultrassom lá. Na hora que ele faz a sombra, você consegue identificar direitinho. Olha lá, ó. Tá passando uma sombra que ele tá fazendo. E aí ele identifica aqui o posicionamento certinho, onde tá, ó. Aí você deixa o marcador lá, né? Porque aí é lá naquele marcador é onde você vai fazer o pique. Direitinho no paciente, né? Claro que pode ter complicações na crico, né? Você pode não conseguir fazer. O paciente, às vezes, você não ventila, asfixia. Pode ter aspiração de sangue. Pode ter infecção no futuro. Criar um falso trajeto. Isso pode acontecer.
um edema subglótico, né, no futuro, um edema de laringe, né, hemorragia, hematoma, laceração do esôfago. Felizmente, eu já presenciei uma situação dessa durante minha residência. Na verdade, não foi com a crico, foi com uma traqueostomia percutânea, laceração de traqueia, né, um enfisema, né, e também paralisia de cordas vocais e rouquidão, se você machucar, né, a região das cordas vocais. Às vezes você não está enxergando direito, faz o furo lá em local inadequado. E uma coisa que é muito importante a gente ter é essa história desse buge, viu, pessoal? Tem uns que você consegue até ventilar, ó. Às vezes você está enxergando, você está entubando o paciente, você enxerga só a pontinha lá, com o buge é mais fácil, com o tubo você não consegue, mas você passou o buge, você consegue entubar o paciente. Ele vai ajudar também na história da crico também, né? Então, o buge, ó, você faz o posicionamento, passa ele por aqui, e depois você passa o tubo e consegue deixar o paciente numa intubação mais adequada possível. Então, aqui ó, ele está usando o videolaringo com uma cano, com uma lâmina especial, né, que acaba tendo, né, vai entubar um paciente, uma via aérea que é mais difícil, né, com videolaringo. Olha lá, ele achou a região da epiglote, né? Então, aqui é o primeiro passo, ele vai lá com o buge, ó. Vê que ele tá com o buge aqui, ó. Tá vendo? Você vê que às vezes, né, se você deixa muito na frente, pessoal, às vezes até você tem dificuldade de colocar, tá? Então o legal é você deixar um pouco mais distante, tá, o videolaringo, só para a gente se atentar nessa questão. Faz a sucção aqui, ó, ele tá tentando fazer a intubação, mas logo na sequência, né, ele vai entrar aqui, aí ele já entra, ó, por dentro, né? Aqui eu acho que ele, além do bujo, ele está passando um outro dispositivo que deve ser um broncoscópio, né? Então ele já entrou com 3 equipamentos de uma vez só para tentar entubar esse paciente. Passou lá o buge no paciente, depois ele vai lá com o tubo e entuba o paciente. Isso facilita muito, tá? Eu acho que é bastante mais adequado. Então aí ele já está garantido aí com a via aérea dele, já no posicionamento, ó. Ó o tubo lá entrando certinho. Pronto. Passou tranquilamente, sem problemas, tá? E aí, ó, as máscaras, né, que a gente tem desde a clássica, o Fast Track aqui, ó, o nome do dispositivo que eu acho bem legal. Mas aí as máscaras, elas evoluíram, tá, pessoal? Essa Supreme, por exemplo, ela tem um buraquinho lá na ponta que você consegue aspirar o estômago do paciente. Tem máscaras que já vêm com um dispositivo com vídeo, ó. Já é possível fazer isso, né, que também acaba acontecendo, né, e aqui, ó, ele passa aqui também para fazer uma aspiração lá embaixo com uma sonda, também é possível utilizar esse tipo de dispositivo. O que é mais interessante, ó, essas máscaras que são mais encurvadas, tá, pessoal, que são mais rígidas, aquelas que são muito mole, tipo essas clássicas iniciais que a gente tinha, opa, eu acho que travou aqui. Travou, pessoal? Vocês estão me escutando? Tá escutando normal, João? Tá Ah, tudo tá. certinho. Deu um pânico na minha tela aqui. Essas máscaras clássicas aqui, elas são muito maleáveis, é ruim. Então, o ideal é que ela tenha essa curvatura aqui, ó. Ou ela tenha uma rigidez maior. Essa máscara aqui é bastante interessante, tá? Eu gosto bastante de utilizar ela, que a gente consegue entubar. E aqui o Fast Track, ó, que eu falei que ele vem com esse cabo, e aí você posiciona e consegue, de forma bem tranquila, fazer a intubação do paciente, né? Essa aqui tem esse dispositivo na ponta, né? E além disso, ó, essas máscaras de terceira geração, você consegue intubar por dentro delas, tá? Isso aí facilita bastante. Isso pode ser associado ou não com um vídeo, né? Facilitar aqui nossa vida. E tem diversos tipos também de videolaringoscópio, tá, pessoal? Tem, dependendo do videolaringoscópio, vocês têm que olhar essa lâmina aqui, ó. Porque tem lâminas que a gente chama de uma angulação maior, né, que é a Dayblade, por exemplo, que ela é para intubações mais difíceis. Só que se você colocar, às vezes, num paciente que não é intubação difícil, às vezes ele vai dificultar a sua vida, porque ele fica muito inclinado, vai lá para cima, você vê lá a glote legal, mas você não consegue intubar direito.
Então, só tem que avaliar qual seria a lâmina mais adequada num paciente, tá? Então, aqui, ó, um paciente que vai ser entubado com videolaringoscópio, né, de novo. Vou mostrar para vocês, só para verificar direitinho. Então, ele passando uma lâmina, essa lâmina aqui que ele está utilizando é uma lâmina um pouquinho mais angulada. Então, ele olha lá, glote, legal, zona, ó, bem bacana para poder entubar esse paciente. Só tomar cuidado com o que eu tinha falado. Tá vendo aqui, ó, como tá essa glote? Na cara. Você falou, nossa, mas aqui essa intubação talvez vai ser muito tranquila. E de fato, às vezes ó, às vezes acontece. Mas muitas vezes, quando você faz esse tipo de movimento, pessoal, só tomar cuidado que você não consegue entubar o paciente, que ela não vai, tá? Não vai para o lugar adequado. Tomar cuidado com isso. E outra coisa, né? Quando você está com um paciente com estômago cheio, tá? Que a gente fala, ou o paciente não pode atrasar a intubação, uma das saídas é você utilizar a sequência rápida. O que é a sequência rápida, pessoal? Sequência rápida, você vai preparar lá o paciente, você pode fazer a oxigenação sem ventilar o paciente, né? Avalia lá o critério de via aérea do paciente e vai tentar organizar lá o seu arsenal certinho. Então, faz a pré-oxigenação adequada, você não precisa ventilar o paciente, porque aqui no caso, se o paciente tiver via aérea cheia, né, você não precisa ventilar. E teve um cara antes, né, um estudo aqui anterior, que falava para fazer a pressão na cricoide. Só que isso caiu por terra, porque ele achava que, como a cricoide é o único anel que ele é totalmente, né, composto, ele não é igual dos outros anéis traqueais, que a parte de trás ela não é rígida, né? Ela é uma parte mais maleável. Na hora que ele aperta a cricoide, a ideia era que conseguiria esmagar o esôfago e obstruir se o paciente vomitasse. Só que essa manobra foi vista que ela não é tão saudável assim, tá? E aí, na hora que você faz aqui a pressão, né? O que acaba acontecendo é que você dificulta a sua intubação. Então, essa manobra ela deixou de ser utilizada por uma manobra que a gente chama de burp, que é na região da tireoide, você coloca ele para a direita e para cima. Isso vai melhorar a sua visualização. Se você faz a manobra de Selick, você não impede o vômito, isso já está descrito, e no caso específico, você pode dificultar um pouquinho sua intubação. Em algumas situações até melhora, né? Então, a gente tem um pouco de dúvida se realmente tem que ser utilizado ou não. Teve esse estudo aqui, que é um estudo até que bastante grande, né? Que foi utilizado quase 1.700 pacientes, onde foi percebido que nessas situações aqui, o número de tentativas foi a mesma, você fazendo ou não fazendo a manobra. Só que teve algumas situações interessantes aqui, ó, o tempo para entubar foi um pouquinho menor na hora que você faz a manobra de Selick, né, que acaba acontecendo. Mas ele não evitou vômitos, ó, de forma nenhuma que a gente acabava verificando, tá? Então, só tomar cuidado. Outra questão na sequência rápida é a escolha dos medicamentos que você vai utilizar. Então, você tem que utilizar medicamentos que têm atuação rápida, ó. E o que é aconselhável é utilizar esses 3 medicamentos aqui, ó, tá? Eles fazem efeito muito rápido no paciente. O problema do Propofol é que ele dá muita instabilidade, né? A ketamina é mais estável, assim como o etomidato, só que o etomidato não pode ser utilizado em questões, né, pacientes sépticos por causa da questão da adrenal, tá? E aí tem vários tipos de formas que você pode utilizar, não só numa intubação difícil, mas numa intubação normal, para intubar os seus pacientes. O que a gente não pode esquecer é dessa tríade aqui, ó. Você tem que usar um opioide, o sedativo e o bloqueador neuromuscular. Então, o ideal é que utilize, né, o maior arsenal possível. Aí você fala, não gosto de utilizar bloqueador neuromuscular. Hoje, pessoal, depois eu vou mostrar aqui com o medicamento que a gente tem, o reversor, não tem justificativa de não utilizar bloqueador neuromuscular para a gente facilitar a nossa vida, tá? Mas tem que seguir essa sequência. O opioide sempre vem primeiro. Por que o opioide vem primeiro? Porque ele demora para fazer efeito em torno de 2 minutos, às vezes 1 a 2 minutos. Então, faça o opioide primeiro, e aí o pessoal vai lá, você vai oxigenando o paciente, depois injeta o sedativo, porque você não pode utilizar o bloqueador antes do sedativo, porque você vai paralisar o paciente acordado, e aí isso é uma situação totalmente desconfortável. Então, você faz o sedativo e, por fim, a gente utiliza o bloqueador neuromuscular. Tem uma proposta interessante para resolver aquela história do Propofol lá, de ser mais hipotensor,
é a gente juntar as duas drogas, ó. Isso aqui não é eu que estou inventando, não. Que aí ficaria o termo de ketofol, você pegar a ketamina com propofol. Na verdade, você utiliza metade das doses das duas drogas, você pode fazer até na mesma seringa. Não recomendo, faça em seringas separadas, né? Acho que dá uma facilitada, né? Na visualização na hora que você está fazendo a intubação no paciente, né? Mas isso, por que é interessante esse tipo de associação? Porque a ketamina, geralmente, ela dá hipertensão e taquicardia, o propofol dá hipotensão. Então, ele acaba balanceando, né, a história de um de outro. E aí, qual seria a vantagem? Por que não utiliza a ketamina sozinha? Porque se vocês já utilizaram ketamina sozinha alguma vez, vocês vão ver que a sedação com a ketamina, ela é horrível. O paciente fica acordado, porque ele é uma sedação dissociativa. Ele não se lembra de nada, tudo, mas ele fica, às vezes, de olho aberto, olhando para você assim, é muito estranho. E tem aqueles pacientes que começam a alucinar. Então, não é interessante utilizar a ketamina sozinha, tá? Para entubar. Então, o propofol aliviaria isso e a ketamina aliviaria a questão do propofol. Em relação aos bloqueadores neuromusculares que eu tinha falado para vocês, ó, geralmente, em sequência rápida, a gente tem esses dois aqui que são muito interessantes. Mas eu vou explicar a característica de um e de outro. Primeiro, a succinilcolina. O que a gente tem da succinilcolina? Ela é um bloqueador despolarizante e ela é hidrolisada pela colinesterase plasmática. Ó. Então, ela acaba sendo excretada direto no sangue, né? Ela acaba se quebrando direto no sangue. Então, a dose é de 0,1 a 1 miligrama por quilo que a gente tem, só que ela tem muitos efeitos colaterais, né? E eu acho que o principal é esse aqui, ó, hipercalemia. Por que dá hipercalemia, pessoal? Porque ela tem um bloqueio dela, não é um bloqueio tranquilo, é um bloqueio que a gente chama de duas fases. Quando você injeta, ela vai se ligar na placa, né, motor aqui do paciente, e ao invés dela bloquear, ela estimula. Então o paciente fascicula. Vocês vão ver que ele começa a tremer o olho, aqui a região do olho, começa a fascicular, né? Então a gente vê aquela fasciculação, significa que o efeito do medicamento está acontecendo. E a segunda fase, ela satura, né? Porque aí ela estimula tanto a placa motora que o paciente acaba saturando e entra em fadiga. Então você tem esse efeito de duas fases. Só que essa fasciculação, ela traz vários efeitos colaterais, e um deles é a hipercalemia, que a gente tem em diversos pacientes. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado nos pacientes com insuficiência renal crônica, pacientes com lesão, né, neuromuscular, porque aqueles pacientes que já estão acamados, ó, um tempão, porque esses pacientes eles têm a placa motora muito sensível. A tendência é extrapolar na hora que você faz a indução, né, com esse tipo de medicamento, aumenta muito o potássio. Um dos caras que acontece muito isso é no grande queimado. O grande queimado, a gente não pode utilizar aquele sim durante 2 anos, né? Só que a gente só pode até utilizar ele até 24 horas, mas depois desse período, eu não posso mais utilizar porque ele está com a placa motora muito sensível, ok? Hipertensão intracraniana, porque você aumenta a pressão intracraniana, e tem a história da hipercalemia, a hipertermia maligna também do bloqueador muscular, que tem um percentual baixo, mas acaba acontecendo. E aí, por isso que o pessoal está pensando em trocar pelos adespolarizantes. Só que os adespolarizantes eles têm um efeito muito longo. Como é que faria para resolver isso? Faria com hoje o reversor. Então, ó, os bloqueadores adespolarizantes, eles simplesmente bloqueiam a placa motora e o paciente não tem aquela fasciculação, né? Então aqui, ó, ele entra no lugar da acetilcolina, entra o bloqueador. E aí ele bloqueia a ação da acetilcolina, então não estimula a placa motora. Isso aqui que é importante. Mas para a gente facilitar, né, porque a succinilcolina ela tem um efeito muito curto, dura em torno de 5 minutos, e os outros duram em torno de 30, 40 minutos, como o rocurônio, por exemplo. Só que se você tiver o Sugamadex, que é o reversor, ó, que ele faz? Simplesmente ele engloba a molécula e perde o efeito total. Essa aqui é a situação mais interessante. Então, na hora que você está querendo fazer uma intubação em sequência rápida no seu paciente e usar um bloqueador muscular, é obrigatório você ter esse reversor. Antigamente não tinha, porque era muito caro, uma fortuna custava, mas hoje barateou porque caiu a patente, tá? Então é possível, quase todos os lugares estão comprando o reversor. Então, esse binômio aqui, ó, que o pessoal está utilizando, e aí o pessoal está dando o adeus à succinilcolina. Falou assim, eu não acho que
que é definitivamente isso, a succinilcolina ela pode ser empregada e é muito barata, né, pessoal? Com certeza a gente tem que utilizar ela nos momentos que são possíveis, só se atentar em alguns pacientes, mas se não for possível, a gente tem que tentar utilizar esse tipo de estratégia aqui. Se é um paciente que tem uma sensibilidade maior, pode ter algum problema no futuro, a gente pode utilizar rocurônio com Sugamadex, né? E aqui a dose de reversão é até uma dose relativamente alta, né? Então, bloqueio que são intenso, ó, a gente utiliza 16 mg por quilo, isso dá mais do que 2 ampolas. Por isso custava muito caro antes, né? Mas um bloqueio leve, você utiliza 2 mg por quilo, que às vezes é mais tranquilo, tá? Então, finalizei aqui com vocês, tentei abordar aqui os máximos de assuntos que a gente tem relacionados com a intubação. Primeiro ponto que a gente tem que identificar os preditores dessa intubação difícil, de ventilação difícil também, né? Chame sempre por ajuda. Eu acho que isso é muito importante. O ideal é que quando for entubar, né, chamar o colega, né? Se você está com outro colega no plantão, falar, vou entubar um paciente ali, você consegue ficar de sobreaviso aqui se tiver algum problema? Acho que não é vergonha nenhuma, não é demérito nenhum fazer isso, muito pelo contrário. E aí, o ideal é sempre a gente entrar com um arsenal máximo que a gente tem, pessoal. Se você tem um vídeo laringo lá sobrando, ninguém está utilizando, utiliza o vídeo laringo. Eu não vejo por que não. Outra questão sempre passe. O anestesista não gosta disso, mas a gente sempre utiliza o fio guia. É óbvio que tem que tomar os cuidados, né? Deixar o fio guia sair lá na ponta. O fio guia facilita muito a intubação, tá, pessoal? Então, utilize o fio guia. Se você tiver que utilizar bloqueador muscular, você utilize. O arsenal ele tem que ser o máximo possível, você tem que estar o máximo preparado nesse momento, porque você pode matar o paciente se você não conseguir ser bem sucedido nesse momento, tá bom? Aqui é o nosso grupo lá de Barretos, né? Que a gente é um laboratório muito legal e a gente acaba fazendo diversos tipos, né, de técnicas de intubação. Um curso que tem uma vez por ano a gente acaba fazendo. Esse ano já teve já o curso, né? Acaba acontecendo mais ou menos no meio do ano. Bastante interessante. Então, várias dessas técnicas são abordadas lá. E aqui, puxando aqui a sardinha aqui para o meu lado, né? Mostrando aqui o quanto o anestesista é importante aí nessa hora do perigo. É óbvio que a gente intuba, né? Dentro da UTI, um paciente, às vezes por semana, 2, 3 pacientes por semana, mas o anestesista ele intuba 3, 4 pacientes por dia. Então, ele é o paciente, ele é o médico mais habilitado nessa questão. A gente tem que levar isso em consideração. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fico aí à disposição para esclarecer dúvidas aí. Fiquem à vontade. Se não ficou alguma coisa clara para vocês. Minha câmera deu uma bugada aqui, não sei o que aconteceu, não. Muito bom, João. Excelente, uma abordagem bem ampla. E eu tenho certeza, assim, que apesar, né, de todo o estresse, né, que compreende uma intubação, e principalmente quando o paciente tem via aérea difícil, a gente tem recursos hoje que nos permitem, né, principalmente na terapia intensiva, é, a não ser aquele paciente que subitamente para, mas como tu já bem colocasse no início, o importante é oxigenar, é garantir ventilação, não é? Se tem tempo, né, para fazer o acesso à via aérea definitiva. Mas eu queria começar perguntando para ti justamente sobre isso, não é? A intubação em sequência rápida, né, ela surgiu nos anos 70, né, e é mais um legado do Peter Safar, né? Eu vejo hoje que se usa com muita frequência, e eu tenho visto também algumas publicações assim sobre intubação com sequência que eles chamaram retardada, né? Verdade. Melhorar a condição do paciente para depois ter o acesso. É, não está um pouco na moda essa questão de querer intubar rapidamente, sem se preocupar em oxigenar, hein? Então, acho que assim, essa moda, eu acho que se ela pegar, vai ser bastante temerário, né? Porque não tem muito sentido mesmo Mas nem um esse lado tipo de nem o outro, né, estratégia. João? Sim, com certeza, com certeza. É claro que você não pode também demorar demais numa situação extrema, né? Avaliar qual é o paciente que é mais indicado para a sequência rápida. Às vezes o paciente vai ser submetido, você já sabe que é um paciente que está lá na VNI, né? Ele está lá um tempão, está dependente. É um paciente que é uma intubação eletiva.
né? Porque você já identificou que é um paciente dependente, ele não está em franco insuficiência respiratória, mas você não tem como postergar mais, você vai entubar. Esse paciente aqui, você pode ir com calma, né? Você não precisa querer fazer uma intubação em sequência rápida nesse paciente. Você pode ir com mais calma, você planejar toda a situação. E né, nesse exato momento, eu acho que talvez é interessante a escolha dos medicamentos, né, para isso. Você pode pensar na escolha dos medicamentos, mas não necessariamente é um paciente que você vai ter que ter cuidado com broncoaspiração, porque você deixou o paciente de jejum, né, o tempo adequado, né, você está totalmente preparado para isso. Então, são pacientes que têm que ter escolhas, né, certas para você indicar uma intubação em sequência rápida. Não são todos que a gente vai indicar, eu concordo com você em relação a isso, viu, Fernando? Não temos pergunta da plateia ainda, mas temos aí o professor Marcelo, que é do curso de Via Aérea, temos o Edivaldo, que tu já citaste os queimados aí, a Vive, não é? O Marcos, alguma comentário, alguma colocação aí para o Marcelo? Olha que a Rebeca Acho levantou a mão. que a Rebeca Então, levantou a mão. Oi, na verdade, eu queria tirar uma dúvida com o João da aula, né? Então, primeiro, parabéns aí, doutor João, pela aula. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, mais prática. Por exemplo, assim, você vai fazer um procedimento num paciente que visivelmente ele é uma viária difícil, né? Um paciente obeso, com circunferência do pescoço bem grande. E vamos lá, supor, você vai fazer um eco transofágico, uma endoscopia, uma cardioversão. E aí você deixa tudo preparado, né? Todo o seu kit de via aérea e tudo mais. E é aqueles pacientes que hipoventilam, que já têm um CO2 um pouquinho mais alto. Se tiver o recurso disponível do catéter de alto fluxo, você acha que já é interessante a gente já instalar esse catéter de alto fluxo para conseguir fazer esses procedimentos invasivos? Ou, sei lá, uma máscara não Então, reinalante? Aí eu o queria negócio. saber a sua Sim, opinião de. sim. Eu acho que o impacto nisso, Rebeca, é a questão do custo, tá? Se a gente for utilizar um catéter de alto fluxo só para intubação, isso inviabiliza, né? Fica um pouco inviável. Se for possível, com certeza, eu acho que tem que ser utilizado, com certeza. Não tenho dúvidas disso. Acho que o impacto maior é só essa avaliação, né? Que o administrador depois não vai gostar muito de você estar utilizando esses catéteres o tempo inteiro. O ideal é assim: o paciente já está utilizando o catéter, aí você deixa o paciente com o catéter e intuba ele com o catéter mesmo, com a possibilidade do catéter, tá? Agora, se você tiver disponibilidade, né, de utilizar o catéter nessas intubações, com certeza eu acho que é uma possibilidade interessante. João, Obrigada. João, excelente apresentação. Pô, parabéns, cara. Foi, eu acho que bastante elucidativo para todos nós aí. João, sempre fica a dúvida, né, isso aí, publicações aí recentes sobre a utilização do videolaringoscópio versus bugie e videolaringoscópio. E é assim, você acha que com a utilização do videolaringoscópio, o laringoscópio convencional, ele vai ser abandonado ou essa tecnologia que não está disponível, né, em todas as unidades de terapia intensivas do país? O que você acha disso, João, por favor? Essa pergunta é bastante interessante, Marcelo, porque eu acredito que a gente sempre vai avançar, né? Então, na minha opinião, esses dispositivos que são mais antigos, eles salvaram muitas vidas, são interessantíssimos, mas eles, num certo momento, eles vão se tornar obsoletos. Eu não tenho dúvidas disso. É a mesma coisa que a gente brinca às vezes com o negócio do estetoscópio, né? O pessoal querendo utilizar o ultrassom para tudo, né? E acaba vendo que realmente você tem mais observação. Então, o vídeo laringo, eu acho que é uma técnica que vai avançar cada vez mais e vai ficar inevitável a utilização desse dispositivo em quase todos os pacientes, né? É óbvio que em locais de baixo recurso, ainda a gente vai ter um tempo, né, para até atingir, adaptar, né, todos os locais, mas o vídeo laringo vai com certeza acabar tomando aí e vai ser o nosso arsenal número um nos momentos da intubação. É o que eu tinha falado, por exemplo, a questão é que o momento da intubação é um momento dramático, né? Se você não consegue intubar, aquela situação ela virou catastrófica. Então, o ideal é que você tenha o arsenal, o melhor arsenal possível. Então, eu não vejo hoje um dispositivo que seja mais útil do que o videolaringoscópio nessas situações, tá?
Edivaldo, É, João, boa noite. Mais uma vez aí, excelente aula, aprendi bastante. E eu vou compartilhar uma informação e gostaria de ver sua opinião. Aqui em Maringá, a gente tem disponível vídeo laringo no hospital universitário, a gente usa, fazemos treinamentos, só que eu percebo uma grande dificuldade das pessoas para utilizar no dia a dia. Justamente porque cria-se o rótulo de que esse dispositivo é caro, é difícil de mexer, mas tem uma curva de aprendizado e as pessoas falam que é para usar quando for vier é difícil e não aprende. E assim, eu sempre falo, olha, vamos usar no fácil, usa no fácil para quando tiver o difícil você ter a mão, né? E a dificuldade para as pessoas adotarem essa tecnologia, né? Que acaba que não tem curva de aprendizado e aí é lógico que o aparelho não presta, né? E aí, João, como é que você faz aí no serviço que você trabalha para que as pessoas percam o medo e façam uso desse dispositivo? É democracia cubana ou tem um convencimento mais que eu desconheço? Não, você sabe que isso que você falou, Divaldo, é importante, porque uma vez, olha só, eu já vi uma pessoa, ela foi usar o videolaringo de cara, ela identificou que era difícil, ela não conseguiu entubar com o videolaringo, ela pediu um laringoscópio comum. Então, pra você ver como é que é essa questão, né? Eu concordo com você plenamente, né? Tem uma curva de aprendizado, realmente não é simples. Às vezes você vai entrar lá, é o que eu estava falando, você visualizou, tá tudo certinho, mas não entuba, não, você fala, não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo entubar lá. Mas é o posicionamento, né? Que você só consegue aprender na hora que você vai praticando. Aí você vê que aquele posicionamento é o mais adequado para todos os pacientes. É simplesmente você manusear um pouquinho e acabar fazendo a intubação. Eu acho que, realmente, se você tem disponível, né? E você ele é autoclavado, né? Você consegue lavar tudo certinho. Eu não sei por que não utilizar. Eu acho que tem que ser utilizado. E às vezes, assim, qual é o problema? O problema é que cai naquela questão de tanto você utilizar, ele acaba estragando, e o pessoal acaba querendo preservar um pouquinho mais, né? Então, vamos supor, né? Se é aquele paciente que você já sabe, já foi entubado antes, foi tranquilo, tudo bem, talvez eu não utilizaria nessas situações, né? Porque a gente, inclusive, tem que sempre olhar para esse lado do custo, porque hoje um videolaringo, acho que mais barato que a gente tem, está em torno de R$ 10.000, mais ou menos. Eu mesmo comprei um num outro serviço outro dia e gastei R$ 12.000, um videolaringo chinês até, não era nem um desses tradicionais. Mas então, aí a gente tem que usar ele com cautela. Então, se é uma via aérea que já era previamente fácil, tudo certo, talvez seja melhor a gente continuar utilizando lá o laringo normal. Mas os outros que a gente não sabe direitinho e está lá disponível, eu acho que tem indicação. Agora, se é hospitais que tem disponível sempre, né, o videolaringo, eu não vejo por que não utilizar. Eu acho que é uma possibilidade interessante. só para completar isso que o João falou, tem um aspecto que o João abordou muito bem, né, antes, que é o posicionamento do paciente, né, para intubar. Eu acho que esse é o primeiro passo, é posicionar o paciente e oxigenar. Ele estando bem posicionado e oxigenado, tu vai ganhar esse tempo, né, de alguns, né, poucos minutos aí para fazer o procedimento. E isso que tu falaste, Edivaldo, a gente percebe, né, Marcelo, no curso de via aérea difícil da MIB, o segredo é no movimento de báscula, Isso, não é? é isso. No posicionamento da lâmina e na hora que tu vê. Se tu introduz demais com o vídeo, tu acaba não conseguindo ter uma boa abordagem. E se fica muito atrás, tu enxerga, mas também tu não consegue. Então, esse é um ponto que é treino, não é? E eu vejo que muitas vezes a pessoa fez o procedimento duas, três vezes e acha que está craque, não é? E não é assim. Varia de paciente para paciente, a anatomia ela é diversa, não é? E nem sempre o estado do paciente, o paciente pode estar relaxado, pode não estar, ele pode ter vomitado, pode ter sangue na boca, já pode ter sido tentado mais de uma vez, não é? E já ter macerado e ter algum grau de edema. Então, tem uma série de elementos que podem comprometer, não é, o sucesso de uma intubação com vídeo laringo. E é claro, isso é treino, né? Não, eu sempre digo, né, no curso, né, que é a lei de Tiger Woods, né?
quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, não é? É, Isso. e é um procedimento que é habilidade, né? Tem duas coisas que eu considero em terapia intensiva, que é acesso vascular e acesso de via aérea, que é treino, é habilidade, né? O indivíduo desenvolve isso com a prática, não é? E tem que estimular aí, Edivaldo, a turma aí a praticar. Mas você sabe que me chamou a atenção, viu, João, Fernando e todos, Edivaldo. Nós temos lá no serviço uma maleta de viária difícil e num determinado momento eu estava com uns colegas que tiveram uma viária difícil e estavam três profissionais que trabalham comigo tentando entubar o dente, não conseguiram, me chamaram e aí eu peguei o laringoscópio e fui entubar e eu não consegui entubar. Aí eu tive que chamar um colega da anestesia, ele não utilizou o vídeo laringoscópio, ele utilizou o laringo normal. Que acontece? Esse dispositivo é o McGrath, que é um dispositivo conhecido no mercado. E que acontece? Essas lâminas são descartáveis de reutilização, né, de não reutilização. E quando eu verifiquei depois, né, da intubação, eu peguei o dispositivo e a lâmina plástica, ela tem uma alça que ela trava naquela Ah, ótica, é. né? É. Olha, João, Fernando, Edivaldo, todos. De tanto a gente reutilizar, estava quebrada aquela ossinha. Ela estava mole, assim. Ou seja, então, quando eu fiz a videolaringoscopia, a lâmina escorregava Tá é, escorregando. na ótica do laringoscópio. E eu me senti impotente na hora. Eu falei, não, não é possível que eu não consigo ver com vídeo. Então, essas são as armadilhas aí de utilização de dispositivos, porque acaba que as unidades hospitalares vão reutilizando, né, essa lâmina aí. E aí também cabe uma revisão. Aí agora eu faço uma revisão dessas maletas. Eu vivo quebrando os lacres e vivo checando esses vídeos Tá para certo. que não se tenha esse problema, para vocês terem ideia. O ideal é que seja checado isso aí, né, o tempo inteiro. É Marcelo, interessante. aquele artigo que eu coloquei no grupo agora, ele tem um algoritmo ali que ele avalia justamente isso, que é o material, né? O material Material, né? tem que estar adequado e ele precisa ser checado, né? Porque é o Ah, tipo da situação que tu nunca usa, né? Ou tu usa raramente. Agora, quando tu usa, ele tem que estar 100%. isso. Aí você imagina a impotência, né? Você tá fazendo lá a videolíngua e aqui eu não conseguia, que eu falei, não é possível. Aí depois eu fui ver, tava correndo a lâmina descartável, tava correndo no trilho do laringo. Ó, só vou responder aqui uma O pergunta que André fizeram está aqui no aqui, ó. Pode contar. chat. Não, fizeram uma pergunta aqui no chat antes, né? Que até achei que era o Luciano que às vezes utiliza esses termos, que ele fala simpatólise, que o fentanil traz é indicado para toda intubação SRR, acho que é a sequência rápida, né, de intubação que ele está querendo dizer, ou somente onde eu tenho que utilizar o opioide para todo tipo de intubação. Geralmente, né, o que eu acabo utilizando, não preciso colocar uma dose máxima, porque o estímulo às vezes não é tão grande, tá? Mas qualquer tipo de paciente a gente utiliza opioide. Eu geralmente utilizo de 2 a 3 ml, não passo disso, para intubação. E, obviamente, depois também a gente deixa uma dose bastante baixa, né, na manutenção dos pacientes, mas tem que utilizar fentanil. E aí me deu uma oportunidade só de falar de uma questão, que aquela que o Fernando falou, que é a intubação de sequência retardada. Isso aí veio com o advento de maior utilização de ketamina e o próprio Precedex. O que acaba acontecendo? Na hora que você utiliza esses medicamentos, por isso que é chamado de intubação em sequência retardada, o paciente ele não perde, né, o reflexo da coisa e ele também continua respirando. E isso é um bom sinal. Então você continua com o paciente respirando e ele está desacordado já nesse exato momento, tá? Então é só uma diferenciação quando a gente fala de sequência rápida e essa sequência atrasada só vem com a questão dos medicamentos que acaba sendo utilizado, né? Que permite o paciente respirar e o outro o paciente entra em apneia de cara. Mas opioide tem que ser utilizado para todas as intubações, porque você vai ter estímulo álgico em todos os casos, não tem jeito. Sedação só não evita dor do paciente, a não ser que você esteja utilizando ketamina, por exemplo, que aí tudo bem, aí você pode evitar de utilizar opioide, tá? É possível fazer desse jeito. Acho que o André, André quer falar. Oi, boa noite. Ô, João, queria te fazer uma pergunta. Logo no início da curva de aprendizado nossa, há alguns anos, lá na BP, com o vídeo, tinha basicamente a lâmina 3 e a 4 dessas lâminas descartáveis, né?
E eu vi que nas primeiras intubações que eu fui fazer com um vídeo, a lâmina 3 em pacientes acima de 1,65 m era péssima, eu não conseguia visualizar nada. E depois, com a lâmina 4, assim, não teve uma via aérea complexa. Ah, o que que você pode falar em relação ao tamanho dessas cânulas, especificamente no vídeo, João? Então Se eu estou errado? não, tá certo, isso acontece com os laringos normais também. Como é que você escolhe o número lá da lâmina? Você vai testar, né, do ângulo da orelha até a região do mento lá e vai ver se essa lâmina está adequada ou não para o paciente, tá correto. Geralmente, no paciente de 70 quilos ou mais, você vai utilizar a lâmina 4 mesmo, não tem jeito. Só toma cuidado porque tem as lâminas que são X-blend, né? É aquelas que são mais encurvadas. Então, essas lâminas que são mais encurvadas, elas possibilitam uma melhor visualização, mas para o paciente que é via aérea normal, ela às vezes dificulta um pouco a intubação. Então, você só vai utilizar quando você não está enxergando mesmo. Aí você fala, me dá uma lâmina X-blend, que é aquela bastante encurvada, né? Aí você utiliza ela, mas utilizando ela com um posicionamento mais posterior. Não vai lá na cara do gol, tá? Essa é uma dica importantíssima. Então, é o que o Edivaldo tinha falado, o Marcelo reforçou. Às vezes, né, precisa de um tempo de treinamento para isso. Não é tão simples assim. Mas eu concordo com você que geralmente a número 4 é mais adequado para o paciente adulto, quase todos. Se você não tiver tempo para pensar, tal, já coloca uma lâmina 4 e vai partir lá para intubação. Beleza, obrigado, João. Muito bom. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Amiguinhos, primeiro parabenizar aí Mais o uma. João, que no intervalo de tempo para um tema que abordou praticamente tudo. Fácil, difícil, muito interessante. Muito objetivo, João. Parabenizar você. Se você tivesse de deixar uma mensagem assim, aquela para o travesseiro. Intubação que você não conseguiu. Você já disse, chama ajuda, etc e tal. E a gente sabe que muitas vezes a ajuda ou não está disponível ou o colega não pede. O que que você diria para essa pessoa, especialmente que nós temos nossos residentes, e todos sabem que eles querem chamar ajuda, mas às vezes eles querem testar. O que que você diria para eles em relação a esse momento, que é um momento crítico, quem já passou sabe o quanto é difícil. Acho que você fala assim, reza, primeiro reza, que aí tá tudo certo. Mas assim, acho que um ponto, bom, que é importante, é, porque eu acho que quando a gente ganha experiência, mais experiência, né, você tem a tranquilidade, eu acho que o importante é isso, ter a tranquilidade nesses momentos de desespero, né, e dentro da UTI a gente vivencia isso o tempo inteiro. Aí eu falo, por que a gente não infartou até agora? Porque a gente vai, né, com o tempo calejando, tal, recondicionando, e com isso você já vai interpretando quais são, né, as possibilidades que você tem naquele exato momento. Então, o ideal é já ter um algoritmo na sua cabeça para esse momento, né, quando acontecer, e seguir friamente esse algoritmo. Por isso que é importante a gente ter esses cursos de intubação difícil, a gente ter, porque a partir disso que a situação ela vai se tornando mecânica, ela já não é mais racional, ela é mecânica. Então você tem esse algoritmo na sua cabeça, formata ele direitinho e segue o plano, que vai dar certo. Hoje, pessoal, com o arsenal que a gente tem, fica muito difícil a gente não conseguir acessar a via aérea do paciente, tá? Assim, seriam situações que a gente não se preparou mesmo. Mas se você fez todo o preparo, seguiu o protocolo certinho, assim, vai conseguir ser bem sucedido. Dificilmente. Agora é óbvio, se você chegar lá numa situação emergencial, né, você não se preparou, não tem um material de intubação difícil, né, no lugar onde você trabalha, você está sozinho naquele exato momento, tudo, aí fica difícil, aí a situação vai ficar bastante complicada, né? Então, no mínimo, nesse momento, é tentar ventilar o paciente. Acho que o objetivo é ventilar, porque se você não conseguir entubar, a ventilação ela vai ser possível. São raríssimas exceções que você não consegue ventilar o paciente, tá? Então é só tomar cuidado em relação a isso, tá bom?
É óbvio que essa situação, infelizmente, é uma situação que você precisa resolver, não tem como postergar, porque ali, se você já induziu, já fez todos os medicamentos, você vai ter que resolver de alguma forma. Então, é só você atentar para isso. Por isso que é importante o treinamento, né? Você ter a experiência do dia a dia e criar esses protocolos na sua cabeça. Tá bom? Acho que é isso. Muito bom, João. Bom, cumprimos o nosso horário aí, 21h30, né? Agradeço, então, a participação de todos, colegas. João, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima quarta-feira aí, pessoal. Uma boa noite aí, Tchau, Obrigado, pessoal. pessoal. João. Até Até mais. a Boa próxima noite. Tchau, quarta. tchau. Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau, João. Tchau, Tchau, João. tchau, amiguinhos. Um abraço maravilhoso. Tchau, Zé Rubinho.